Juliano parou no corredor ao ouvir violinos. Suas gêmeas tocavam só para Rosana, a empregada, que sussurrou emocionada: "Vocês estão enchendo esta casa de vida." Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele viu as meninas sorrirem de verdade. Naquele instante, percebeu que aquela mulher trouxe de volta algo que ele perdeu junto com o luto: a esperança de ser família novamente. Naquele momento em que percebeu que suas filhas haviam encontrado algo além da música, Juliano permaneceu imóvel no corredor por mais alguns segundos, observando as três figuras no hall iluminado. Ana baixou o violino primeiro, sorrindo de um jeito que ele não via há meses, enquanto Clara manteve o instrumento no ombro, esperando algum sinal de Rosana para saber se podia relaxar. A empregada ainda estava com as mãos cruzadas sobre o avental branco, mas agora havia lágrimas discretas nos cantos dos olhos que ela tentava disfarçar, piscando rapidamente. "Vocês tocaram de um jeito que encheu meu coração", disse Rosana com a voz embargada, e as duas meninas se entreolharam com aquela cumplicidade que só gêmeas têm antes de correrem até ela para um abraço conjunto. Juliano recuou silenciosamente, voltando para o escritório sem fazer ruído. Sentou na cadeira de couro e ficou olhando para a tela do computador sem conseguir se concentrar nos números da planilha aberta. A imagem das filhas tocando especialmente para Rosana se repetia em sua mente, misturada com a lembrança de como a casa estava diferente desde que ela chegara 8 meses atrás. Antes de Rosana, as manhãs eram uma batalha constante para fazer Ana e Clara saírem da cama, tomarem café e se arrumarem para a escola. Agora, quando ele descia às 7 da manhã, encontrava as duas já vestidas, penteadas e tomando café enquanto conversavam baixinho com a funcionária sobre os planos do dia. Rosana havia aparecido numa tarde de quinta-feira, a última candidata de uma série de entrevistas que o deixaram exausto. Tinha 31 anos, era natural de uma cidade pequena de Minas Gerais e trazia na bolsa um caderno onde anotava tudo com letra redonda e caprichada. Quando ele perguntou por que queria trabalhar cuidando de crianças, ela respondeu sem hesitar: "Perdi minha mãe quando tinha 10 anos e sei como é crescer sentindo que falta alguma coisa. Não posso substituir o que essas meninas perderam, mas posso oferecer cuidado e presença." A resposta foi tão direta e sincera que ele a contratou na semana seguinte, mesmo sabendo que sua experiência anterior havia sido apenas com idosos e limpeza doméstica. Os primeiros meses foram de adaptação cuidadosa. Ana, sempre mais desconfiada, testava Rosana com perguntas diretas sobre por que ela não tinha filhos próprios, por que morava longe da família, por que escolhera trabalhar para eles. Rosana respondia tudo com paciência, sem se irritar ou dar respostas evasivas. Clara, mais observadora, demorou 3 meses para começar a procurar Rosana espontaneamente, mas quando isso aconteceu, foi com uma naturalidade que surpreendeu até Juliano. Ele lembrava do dia em que chegou do trabalho e encontrou Clara na cozinha, parada ao lado de Rosana, enquanto ela preparava o jantar. As duas conversando sobre temperos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A morte de Mariana havia acontecido de forma súbita e cruel. Um aneurisma cerebral durante o sono, sem sintomas anteriores, sem chance de despedida. Ana e Clara tinham 5 anos na época. Ele tinha 37. Do dia seguinte em diante, precisou aprender a funcionar como pai solteiro, empresário e responsável por manter a estabilidade emocional de 2 crianças que não entendiam por que a mãe havia simplesmente desaparecido. Nos primeiros anos, contratou babás que vinham durante o dia e voltavam para suas casas à noite, deixando-o sozinho com as meninas nos fins de semana e feriados. Nenhuma delas durou mais de 6 meses. Ou não tinham paciência com os acessos de choro das gêmeas, ou não conseguiam lidar com a rotina pesada,
ou simplesmente não criavam vínculos suficientes para que Ana e Clara se sentissem seguras. Rosana era diferente desde o primeiro dia. Não tentou ser substituta de ninguém, não fez promessas exageradas, não tratou as meninas com pena. Simplesmente estava presente todos os dias com uma consistência que elas começaram a depender sem perceber. E ele também, embora só tivesse admitido isso para si mesmo naquela noite no escritório, depois de ouvir as filhas tocando violino especialmente para ela. Fechou o computador às 22 horas e desceu para a cozinha em busca de água. Encontrou uma tigela coberta com um prato sobre a bancada, com um bilhete dobrado ao lado. Abriu e leu. Sobrou um pouco do jantar caso não tenha comido. Deixei na geladeira também, se preferir esquentar depois. Boa noite. A letra era organizada, sem floreios desnecessários. Ele dobrou o bilhete e, sem saber por quê, guardou no bolso da camisa. Na manhã seguinte, desceu às 7h15, como sempre, e encontrou Rosana já na cozinha, o café pronto, as frutas cortadas em fatias uniformes. Ela estava de costas, organizando os potes de cereal na prateleira, e quando se virou e o viu, não demonstrou surpresa. "Bom dia, Juliano", disse ela, usando o nome dele como ele havia pedido desde o primeiro dia, embora ainda o chamasse de senhor em algumas situações mais formais. "Bom dia", respondeu sentando na cadeira de sempre. Tomou o café, lendo os e-mails no celular, mas naquela manhã ficou consciente de cada movimento dela ao redor. O barulho suave dos pés descalços no chão frio, o som da água na pia, a forma cuidadosa como colocava as coisas de volta no lugar, sem fazer ruído desnecessário. Havia uma presença calma naqueles movimentos que o tranquilizava de um jeito que não conseguia explicar. As meninas desceram às 7h40, ainda de pijama, os cabelos loiros despenteados, e foram direto abraçar Rosana antes de cumprimentar o pai. Ele observou a cena sem o aperto no peito que costumava sentir. Havia uma diferença entre ser preterido e simplesmente não ser o primeiro porto seguro que elas procuravam ao acordar. Rosana era esse porto matinal. Ele era outra coisa, algo que ainda estava tentando definir. "Pai, a Rosana vai ensinar a gente a fazer pão caseiro hoje de tarde", anunciou Ana, sentando ao lado dele com o prato de frutas. "Ela sabe fazer igual ao da padaria que a gente gosta." Clara confirmou com a cabeça, já mastigando uma fatia de mamão. Juliano olhou para Rosana, que estava perto da pia, com uma expressão levemente cautelosa, como se esperasse para ver se ele aprovava. "Desde que não baguncem a cozinha toda", disse, e as duas riram ao mesmo tempo. Rosana virou de volta para a pia com um sorriso que ele só viu de relance, mas que ficou gravado. O dia passou cheio de reuniões e decisões urgentes, mas ele se pegou pensando na cena matinal várias vezes. Voltou para casa às 18h40 e antes mesmo de abrir a porta, sentiu o cheiro de pão fresco. As meninas estavam na cozinha com aventais improvisados, feitos de panos de prato, farinha nas mãos e sorrisos genuínos no rosto. Rosana supervisionava a limpeza da bancada, e a cozinha estava em muito melhor estado do que ele esperava. "Ficou bom mesmo, pai", disse Clara, puxando-o pelo braço até a mesa onde havia 3 pães pequenos esfriando. "A Rosana deixou a gente fazer um cada uma", ele provou. Estava realmente bom, com a textura perfeita e o sabor caseiro que lembrava a infância. "Quem ensinou a receita?", perguntou. "Minha avó", respondeu Rosana, sem se virar da bancada onde terminava de guardar os ingredientes. "Ela dizia que pão feito com carinho sempre fica mais gostoso." Naquela noite, depois do jantar, as meninas ficaram mais tempo à mesa contando cada detalhe da tarde de culinária. Juliano ouviu tudo sem olhar uma vez para o celular, percebendo como elas falavam de Rosana com naturalidade, como se ela sempre tivesse feito parte da rotina familiar. Quando as gêmeas subiram para tomar banho,
Ele ficou sozinho na sala por alguns minutos, sentindo que havia menos peso nos ombros do que quando chegara do trabalho. Nos dias seguintes, começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Rosana nunca chegava atrasada, mas também nunca ficava além do horário sem necessidade real. Tinha o hábito de deixar bilhetes escritos quando havia algo importante, nunca o interrompia durante ligações, nunca pedia confirmação para decisões pequenas que era capaz de tomar sozinha. Havia uma inteligência prática nela que ele respeitava cada vez mais. Notou também, e isso foi mais difícil de processar, que ela era bonita de um jeito discreto, que se tornava mais evidente quanto mais tempo passava perto dela. Não era uma beleza que chamava a atenção imediatamente, mas estava nos detalhes, no jeito que inclinava a cabeça quando ouvia alguém com atenção, na forma como os olhos ficavam mais escuros quando estava concentrada, no sorriso contido que aparecia quando as meninas faziam algo engraçado. Ele notou isso e imediatamente tentou parar de pensar nisso, aplicando a mesma disciplina mental que usava para qualquer pensamento improdutivo. Mas parar de pensar não é o mesmo que deixar de sentir, e ele aprendeu isso de forma inesperada numa tarde de sábado, 3 semanas depois do episódio dos violinos. Havia uma apresentação cultural na escola das meninas, e ele confirmara a presença com antecedência. Na manhã do evento, recebeu uma ligação urgente sobre um problema grave com um cliente internacional que precisava de resolução imediata. Ficou no telefone por 45 minutos, e quando terminou, as meninas já estavam prontas, olhando para ele com aquela expressão que ele conhecia bem, a de quem já sabe o que vai ouvir. "Pai, você não vai conseguir ir, né?" disse Ana, sem raiva na voz, apenas um cansaço que era pior que qualquer reclamação. Ele abriu a boca para explicar, mas Clara já se virara para Rosana. "A Rosana pode ir com a gente no seu lugar?" Rosana estava perto da porta com as chaves do carro, porque era ela quem levaria as meninas de qualquer forma. Olhou para ele esperando a decisão. "Claro que pode", respondeu, e havia algo naquela frase que custou mais do que deveria. Não porque não quisesse que ela fosse, mas porque queria ter ido junto. Elas saíram. Ele ficou na casa vazia, resolvendo o problema que demorou mais 2 horas para ser completamente solucionado. Quando terminou, sentou no sofá, sem ligar a televisão ou pegar o celular, apenas sentado no silêncio pesado que a casa adquiria quando estava completamente sozinho. Havia uma diferença entre o silêncio quando estava trabalhando e o silêncio quando não tinha nada para fazer. E naquela tarde sentiu essa diferença como algo físico. Elas voltaram às 15 horas. As meninas entraram correndo, animadas, falando ao mesmo tempo sobre a apresentação, sobre quem havia se saído bem, sobre a menina da turma de Clara que esquecera a letra da música no meio da apresentação. Rosana entrou depois, mais devagar, e quando o viu no sofá, parou por um segundo antes de continuar em direção à cozinha. "Como foi?" perguntou, levantando-se. Não estava perguntando para as meninas, estava perguntando para ela, e ambos sabiam disso. "Foi muito bonito", respondeu com cuidado. "Elas se saíram muito bem. Você ficaria orgulhoso." Havia algo naquela resposta que era completa e insuficiente ao mesmo tempo. As meninas já tinham subido para trocar de roupa, deixando-os sozinhos na sala, o que raramente acontecia. "Obrigado por ter ido", disse. Ela assentiu levemente e foi para a cozinha. Ele ficou parado no meio da sala por alguns segundos antes de subir para o escritório. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, desceu e encontrou Rosana sentada à mesa da cozinha com um caderno aberto, escrevendo alguma coisa. Ela não o ouviu chegar, e ele ficou na entrada por um momento antes de falar. "Ainda acordada?" Ela fechou o caderno rapidamente, sem parecer assustada. "Estava organizando a lista de compras para a semana", explicou. "Tem o aniversário das meninas no próximo sábado." Ele havia esquecido completamente.
Não que não soubesse a data. Havia uma marcação no calendário do celular, mas havia deixado de pensar nos detalhes práticos porque sabia, sem ter combinado, que Rosana cuidaria disso. E ela estava cuidando, às 22 horas de uma sexta-feira, no caderno pessoal, sem que ninguém tivesse pedido. "Senta", disse, puxando a cadeira do outro lado da mesa. Ela hesitou, como se avaliasse se aquilo era uma instrução ou um convite. Era as duas coisas. Sentou. Ele foi até a geladeira, pegou 2 copos e a jarra de água com limão que ela sempre deixava preparada. "O que você planejou para o aniversário?" perguntou. Ela abriu o caderno novamente e começou a explicar. Havia uma lista de convidados que as próprias meninas tinham ditado, uma ideia de decoração que Clara havia pedido especificamente. Uma questão com o bolo porque Ana queria chocolate e Clara queria morango. E Rosana já havia pensado numa solução fazendo 2 bolos pequenos. Ele ouviu tudo, fazendo perguntas quando necessário, e foi a conversa mais longa que haviam tido desde que ela chegara. Não era sobre as meninas, mas através das meninas, e havia uma diferença importante. Quando terminaram de discutir o aniversário, houve um silêncio que não era desconfortável. Ele estava com o copo na mão, olhando para a mesa, e ela com o caderno fechado, esperando para ver se havia mais alguma coisa. "Você gosta de trabalhar aqui?" perguntou, e a pergunta saiu sem filtro, de um lugar que não havia planejado. Ela demorou para responder. "Gosto muito", disse, e havia algo na forma como falou que ia além de uma resposta profissional. "As meninas são especiais. E você, como está?" ela perguntou de volta, e a pergunta o pegou completamente desprevenido. Não porque fosse invasiva, mas porque era genuína, e ele não se lembrava da última vez que alguém havia perguntado isso sem uma agenda por trás. "Estou bem", respondeu automaticamente. Ela não disse nada, apenas o olhou, e aquele silêncio foi suficiente para que ele percebesse que a resposta não havia convencido nenhum dos dois. "Estou cansado", corrigiu, mais verdadeiro, mas ainda incompleto. Ela assentiu levemente, como se entendesse que havia uma diferença entre o que ele disse e o que sentia, e que não ia pressionar. Ele ficou olhando para ela por um momento, para aquele rosto que havia aprendido a reconhecer em todos os seus estados ao longo de 8 meses, e sentiu que havia algo acontecendo que precisaria ser nomeado em algum momento. "Boa noite", disse ela, levantando com o caderno. "Boa noite", respondeu. Ela saiu da cozinha e ele ficou sozinho com os 2 copos na mesa, ouvindo os passos subirem a escada de serviço. Permaneceu ali por mais 10 minutos antes de apagar a luz. O aniversário das meninas aconteceu no sábado seguinte, com uma organização que ele não via há anos. Rosana havia transformado o Jardim dos Fundos no que as meninas descreveram como o lugar mais bonito que já vimos, com mesas cobertas de tecido branco, balões nas cores que Clara escolhera, e 2 bolos separados exatamente como prometido. Havia 20 crianças no jardim, mais os pais, e Rosana coordenou tudo com uma calma que ele observou da varanda antes de descer para participar. Houve um momento específico que ficou gravado. Ana derrubou o prato de bolo no chão e, antes que qualquer adulto pudesse reagir, começou a chorar. Não pelo bolo, mas porque havia sujado o vestido novo. Rosana estava do outro lado do jardim quando aconteceu, mas chegou até Ana em menos de 30 segundos, agachou no nível da menina sem se importar com o chão sujo e falou alguma coisa baixinho que ele não conseguiu ouvir. Ana parou de chorar em menos de 1 minuto. Rosana a levou para dentro, limpou o vestido e voltaram juntas, como se nada tivesse acontecido. Depois que os convidados foram embora e as meninas estavam exaustas no sofá assistindo a um filme, ele encontrou Rosana na cozinha fazendo a limpeza com a mesma disposição do início do dia. "Você não precisa terminar isso hoje", disse da entrada. "Termino rapidinho",
respondeu sem parar. Rosana. Ela parou e se virou. Obrigado, disse, e desta vez havia um peso na palavra que não tentou esconder. Pelo que você fez hoje, por tudo que faz. Ela ficou parada por um momento com o pano de limpeza na mão e havia algo no rosto que ele não conseguiu classificar antes que ela desviasse o olhar. É meu trabalho, disse, mas a voz saiu diferente do tom profissional habitual. Ele não respondeu, voltou para a sala com as meninas, mas ficou com aquela frase na cabeça o resto da noite. Era o trabalho dela, sim, mas não era só isso, e os dois sabiam. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles de forma sutil, mas perceptível. Não havia nada concreto, nenhuma conversa diferente, nenhum gesto que cruzasse qualquer linha. Era mais uma consciência mútua que se instalara. O fato de que ambos sabiam que havia algo além da relação profissional, sem que ninguém tivesse dito isso em voz alta. Ele passou a ser mais cuidadoso com a distância, não por frieza, mas porque não queria criar uma situação injusta para ela que dependia daquele emprego. E ela continuou exatamente como sempre fora, mas havia um cuidado novo na forma como se movia quando ele estava por perto. Numa tarde de terça-feira, saiu mais cedo do escritório e chegou em casa antes das 16 horas. A casa estava silenciosa, incomum naquele horário. Subiu e ouviu música suave vindo do quarto das meninas. Parou na porta entreaberta e viu as três sentadas no chão. Ana e Clara com cadernos abertos, Rosana entre elas explicando matemática com um lápis na mão. Ana estava com a cabeça apoiada no ombro de Rosana, completamente à vontade, e Clara concentrada copiando o que havia sido explicado. Ficou na porta por mais tempo do que na noite dos violinos. Havia algo naquela cena que era simples e avassalador ao mesmo tempo. A imagem das filhas, cercadas de cuidado genuíno de alguém que estava ali de verdade. E havia também, precisou admitir, o fato de que a mulher sentada no chão com suas filhas era alguém por quem havia começado a sentir algo que não conseguia mais ignorar. Recuou sem fazer ruído, desceu para o escritório e ficou de frente para a janela por um longo tempo. Havia razões práticas pelas quais aquilo que sentia não podia se tornar nada. Ela era funcionária, as meninas dependiam dela. Qualquer complicação teria consequências diretas para Ana e Clara. Organizou esses argumentos com a mesma metodologia que usava para analisar riscos na empresa e todos faziam sentido. O problema era que sentimentos não funcionam como planilhas. Naquela noite, o jantar foi quieto. As meninas estavam cansadas e foram dormir mais cedo. Ele ficou na sala e quando Rosana passou para apagar as luzes da cozinha, falou sem planejar. Você pode sentar um segundo? Ela parou. Havia uma cautela nova no jeito que o olhava. Sentou na poltrona do outro lado da mesa de centro. Eu sei que não é fácil estar nesta casa, começou. Com as meninas do jeito que são, com tudo que aconteceu antes de você chegar. Queria que soubesse que vejo o que faz por elas. Ela ficou quieta por um momento. Elas são fáceis de amar, respondeu, e havia algo nessa frase que era verdadeiro e incompleto ao mesmo tempo. Ele ficou com aquilo. Elas são fáceis de amar. Não eram apenas as meninas que ela estava descrevendo, e ele sabia, mas não havia como ter certeza. Não havia como perguntar sem criar uma situação que poderia mudar tudo. Ficaram em silêncio por um momento, na sala com luz baixa, cada um com o peso do que não havia sido dito, até que ela se levantou e disse boa noite, com a voz tranquila de sempre. Ficou na sala por mais uma hora, pensando em Mariana, no jeito que ela entrara na vida dele com uma força que não pedia licença, no jeito que aprendera a amar sem calcular riscos. Pensou no que sobrara depois que ela se foi, na casa que continuou em pé, mas perdera algo que não era decoração nem rotina.
Era a sensação de que havia alguém que o via de verdade. E pensou em Rosana, que chegara 8 meses atrás com um caderno de anotações e uma postura tranquila, e havia, sem gestos dramáticos, devolvido algo a essa casa que ele achara perdido para sempre. Não seria simples. Havia camadas que precisariam ser navegadas com cuidado, havia as meninas, havia o trabalho, havia a diferença de posição que ele levava a sério porque ela merecia. Mas havia também o fato de que toda vez que ela entrava num ambiente onde ele estava, ele ficava mais presente, mais acordado, mais consciente de cada detalhe, e isso não era algo que conseguia resolver com lógica. Subiu para dormir à 00:30. Passou pelo corredor e viu luz embaixo da porta do quarto de Rosana, ainda acesa. Ficou parado por um segundo, sem intenção de bater, apenas consciente de que ela estava acordada do outro lado, provavelmente com o caderno na mão, organizando a semana de alguém que não era ela. Sentiu que havia algo que precisava ser dito em algum momento. Porque silêncios têm um limite, e ele estava chegando perto do seu. Continuou andando, entrou no próprio quarto e ficou deitado no escuro pensando nas gêmeas, tocando violino para ela, no bilhete dobrado que ainda estava no bolso do paletó, na pergunta que ela fizera naquela noite na cozinha e na resposta que ficara por baixo da resposta. Havia chegado um ponto em que continuar fingindo que aquilo era apenas uma relação de trabalho custava uma energia que não tinha mais disposição para gastar. Na manhã seguinte, desceu e a encontrou na cozinha, como sempre. Ela disse bom dia com a voz de sempre. Ele respondeu, sentou, tomou café. Quando ela colocou o prato de frutas na mesa, as mãos passaram perto das dele por uma fração de segundo, sem encostar, mas próximas o suficiente para que ambos percebessem, e houve um momento de meio segundo em que ficaram levemente imóveis antes de tudo continuar normalmente. Foi nesse dia, voltando do trabalho com a cabeça cheia de números, que tomou uma decisão que não era sobre negócios, nem sobre as meninas. Era sobre ele mesmo, sobre o que queria, sobre o que havia deixado de querer por tanto tempo que esquecera como era querer alguma coisa para si. Não sabia ainda o que fazer com essa decisão, mas sabia que na próxima vez que ela perguntasse como estava, não responderia com a versão automática. Entrou pela porta principal e ouviu o som do violino vindo do hall. As meninas estavam praticando e ele parou para ouvir antes de entrar. A música estava mais segura, as notas mais firmes. Elas haviam praticado, estavam melhorando. Do corredor, ouviu a voz de Rosana dizendo baixinho: "Agora sim, está ficando bonito de verdade." E Ana respondeu com uma risada. E Clara disse: "A gente vai tocar no recital da escola. A Rosana vai estar na primeira fila." E Rosana respondeu: "Vou estar lá, podem contar." Entrou na sala. As 3 olharam para ele. As meninas sorriram. Rosana o olhou com aquela atenção calma que aprendera a reconhecer. Ele olhou de volta para ela por um segundo a mais do que o normal, antes de perguntar às filhas: "Posso ouvir?" Ana e Clara se entreolharam com surpresa feliz, porque ele nunca havia pedido para ouvir antes. "Claro, pai", disse Clara, e as duas se posicionaram novamente. Foi até o sofá e sentou. Rosana ficou do lado oposto da sala e quando a música começou, ele não olhou primeiro para as meninas, olhou para ela. Ela estava olhando para as meninas com aquele sorriso discreto que vira pela primeira vez na noite em que ficara escondido no corredor. Ficou olhando para ela por um momento, depois para as filhas, mantendo as 3 no campo de visão. As 3 pessoas que haviam se tornado o centro de uma casa que estivera vazia por tempo demais. A música terminou. As meninas olharam para ele esperando. Bateu palma devagar, as 2 riram. Clara disse: "A gente vai ensaiar mais amanhã." Ana disse: "A Rosana disse que a gente pode aprender uma música nova semana que vem." E Rosana disse, sem olhar diretamente para ele: "Se o pai de vocês deixar." Ele disse, olhando para ela sem desviar:
Deixo sim. Havia nessa frase simples algo maior que a permissão para aprender uma música nova. E ambos sabiam. As meninas foram guardar os violinos. Ele ficou no sofá. Ela ficou do outro lado da sala e houve um silêncio de poucos segundos completamente diferente de todos os anteriores. Ele abriu a boca para dizer algo, sem saber exatamente o que, e ela o olhou com aquela atenção que reconhecera como a forma que ela tinha de realmente ouvir antes mesmo dele falar. Disse com voz mais quieta do que planejara: "Eu queria te pedir uma coisa. Amanhã, depois que as meninas dormirem, você pode ficar um pouco? Tem algo que preciso te dizer." Rosana ficou parada por alguns segundos depois que ele disse aquelas palavras, com as mãos ainda cruzadas sobre o avental branco, processando o peso do que acabara de ouvir. Não era apenas um pedido casual para conversar, e ambos sabiam disso. Havia uma solenidade naquela frase que mudava tudo entre eles, mesmo antes da conversa acontecer. Ela assentiu devagar, com aquela contenção que era característica dela, e disse: "Está bem", com uma voz que saiu um tom mais baixa do que o normal. As meninas voltaram correndo da sala onde haviam guardado os violinos, interrompendo qualquer possibilidade de prolongar o assunto naquele momento, mas havia algo no ar que ficou suspenso até o dia seguinte. Naquela noite, Juliano dormiu mal pela primeira vez em meses. Não com ansiedade agitada, mas com aquela consciência pesada de quem sabe que o dia seguinte vai exigir uma coragem diferente da que usa para tomar decisões empresariais. Acordou às 5h40 antes do despertador e ficou deitado olhando para o teto, enquanto a casa ainda estava no silêncio completo das manhãs de quinta-feira. Pensou no que ia dizer, mas não ensaiou frases prontas, porque sabia que frases ensaiadas soariam falsas quando vinham de um lugar verdadeiro. Pensou apenas no que era real, que havia uma mulher naquela casa que havia mudado algo fundamental nele e nas filhas, e que ele havia parado de ser apenas um homem que funcionava e voltara a ser um homem que sentia. Desceu às 6h50 e encontrou a cozinha vazia pela primeira vez em meses. O café estava pronto na cafeteira automática, o que significava que Rosana havia programado na noite anterior. Mas ela não estava. Sentou com a xícara e ficou em silêncio por alguns minutos até ouvi-la descer a escada de serviço com passos mais cuidadosos do que o habitual. Quando entrou na cozinha e o viu, hesitou por meio segundo antes de continuar com a rotina matinal. "Bom dia", disse ela, com a voz controlada. "Bom dia", respondeu. Havia uma tensão nova entre eles que não era desconfortável, mas era inegável, como o ar carregado antes de uma tempestade que ainda não chegou. As meninas desceram às 7h30 e a manhã seguiu o ritmo normal. Café, verificação das mochilas, discussão breve entre Ana e Clara sobre qual delas havia pego o estojo da outra, Rosana mediando com a paciência de sempre. Quando ele saiu para o trabalho, passou por ela no corredor da entrada. Ela estava com a agenda do dia na mão, verificando alguma anotação. Ele parou. "Até mais tarde", disse, e havia algo nessa frase simples que carregava o peso da conversa que os aguardava. Ela levantou os olhos do caderno e respondeu "até mais tarde", com a mesma intensidade que ele havia colocado. O dia no escritório foi longo e cheio de demandas que exigiam atenção total, mas havia uma parte da mente dele que ficou o tempo inteiro naquela conversa que ainda não havia acontecido. Tomou decisões, respondeu e-mails, participou de reuniões e fez tudo isso funcionando normalmente, enquanto por baixo havia esse estado de expectativa que não era nervosismo, era antecipação consciente. Voltou para casa às 18h20, mais cedo do que o habitual. As meninas estavam fazendo lição na mesa da sala, com Rosana sentada entre elas. E quando ele entrou, as três levantaram os olhos.
Ana disse: "Pai, você voltou cedo", com uma satisfação genuína que sempre o movia. Clara completou: "A Rosana está me explicando divisão. É mais fácil do que eu pensava." Ele sentou no sofá próximo e ficou ali enquanto terminavam, participando quando perguntavam alguma coisa, observando Rosana explicar com aquela paciência que nunca parecia forçada. Quando a lição terminou e as meninas foram brincar no quarto, ele e Rosana ficaram sozinhos na sala por alguns minutos. Ela começou a recolher os cadernos e materiais da mesa. "Você quer jantar agora ou prefere esperar as meninas?" perguntou, mantendo o tom profissional de sempre, como se a conversa da noite anterior não estivesse ali entre eles. "Posso esperar", disse. Ela assentiu e foi para a cozinha. Ele ficou no sofá por mais alguns minutos, antes de subir para trocar de roupa. O jantar foi animado, porque Clara havia decidido contar uma história sobre um experimento de ciências que deu errado na escola, envolvendo um vulcão de bicarbonato que explodiu na direção errada e atingiu a professora. A história foi contada com tantos detalhes e gestos que Ana começou a rir no meio, e Rosana também riu, um riso aberto que transformava completamente o rosto dela. Juliano ficou observando esse riso por um segundo a mais do que deveria, e quando ela voltou a olhar para a mesa, havia uma leve cor no rosto que não era do calor da cozinha. Depois do jantar, as meninas tomaram banho, e ele as colocou para dormir. Rotina que havia retomado nos últimos meses. Leu um trecho do livro que Ana havia escolhido, ouviu Clara contar os planos para apresentar a música nova de violino na escola, e ficou ali até as duas adormecerem com aquela tranquilidade de crianças que se sentem seguras. Apagou a luz, fechou a porta e ficou no corredor por um momento, respirando fundo antes de descer. Rosana estava na sala. Havia terminado a cozinha e estava sentada no sofá com as mãos no colo, esperando. Não estava fingindo fazer outra coisa, não estava com o celular na mão, estava simplesmente esperando, o que dizia mais do que qualquer palavra. Ele desceu os últimos degraus e foi até a poltrona do outro lado da mesa de centro, onde sempre sentava quando conversavam, e por um momento ficaram em silêncio. "Você sabe o que eu quero dizer", começou, e não era uma pergunta. Ela ficou quieta, com as mãos unidas no colo, olhando para ele com aquela atenção total que aprendera a reconhecer. "Sei que há uma diferença de posição entre nós que você leva a sério, e eu também levo", continuou. "Sei que você depende desse trabalho e que as meninas dependem de você. Não estou ignorando nada disso." Fez uma pausa, organizando as palavras. "Mas há 8 meses você está nesta casa, e nesse tempo aconteceu algo que não planejei e não consigo mais fingir que não existe." Ela não desviou o olhar, permaneceu exatamente como estava, ouvindo sem interromper. Ele continuou: "Não estou pedindo nada que te coloque numa posição difícil, não estou te pressionando. Só não consigo mais ficar aqui todo dia sabendo o que sinto e agindo como se fosse outra coisa qualquer." Parou novamente, buscando as palavras certas. "Você é importante para mim, não apenas porque cuida das minhas filhas. Você, como pessoa, se tornou importante para mim." Houve um silêncio que durou talvez 20 segundos, mas pareceu muito mais longo. Ela olhou para as próprias mãos, depois de volta para ele, e quando falou, a voz estava controlada, mas havia algo diferente por baixo. "Eu ouço o que você está dizendo", disse devagar, "e seria desonesto da minha parte fingir que não entendo exatamente do que você está falando." Fez uma pausa, respirando fundo. "Mas preciso que você entenda o que está em jogo para mim. Não é simples." "Eu sei que não é", respondeu imediatamente. "Por isso estou te dizendo, não pedindo. Não precisa responder agora. Não precisa responder de forma nenhuma se não quiser. Só precisava que você soubesse."
Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos, como se pesasse cada palavra antes de falar. Há quanto tempo você está sentindo isso? Perguntou, e havia uma qualidade diferente na pergunta que não era profissional, era completamente pessoal. Há mais tempo do que deveria ter ficado quieto, respondeu com total honestidade. Ela assentiu levemente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Eu também não estou sendo completamente honesta se disser que é só trabalho para mim, disse, e a frase saiu devagar, cada palavra sendo cuidadosamente escolhida. Mas tenho medo. Do quê? Perguntou. Ela levantou os olhos para encontrar os dele diretamente. De perder o que já construí aqui. As meninas, esta casa, a estabilidade que consegui ter pela primeira vez na vida. Fez uma pausa mais longa. De me envolver em algo que não dure e perder tudo de uma vez só. Ele ouviu aquilo e sentiu o peso real do que ela estava dizendo. Não era rejeição, era medo genuíno de uma mulher que havia construído algo sólido com muito esforço e não queria ver desmoronar. Isso é completamente justo, disse. É uma preocupação legítima. Ela o olhou como se não esperasse aquela resposta compreensiva. Não vou te pedir para arriscar o que tem, mas quero que saiba que o que você significa para Ana e Clara não muda independente de qualquer outra coisa. Isso não está em negociação. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, estudando o rosto dele como se procurasse alguma coisa. Você está sendo muito razoável para alguém que acabou de confessar o que confessou, disse. E havia algo que quase parecia um sorriso no canto da boca. Sou empresário, respondeu, e havia uma leveza inesperada na frase que nenhum dos dois esperava. Ela deixou o sorriso aparecer por um segundo antes de se controlar novamente. Preciso pensar, disse finalmente. Tudo bem, respondeu sem hesitar. Você tem todo o tempo que precisar. Ela se levantou com movimentos cuidadosos. Disse boa noite com uma voz que estava diferente de todas as noites anteriores e subiu a escada. Ele ficou na sala ouvindo os passos subirem e desta vez não havia peso no silêncio que ficou. Havia algo que era quase alívio, o alívio de ter dito uma verdade que custara meses de contenção. Nos 5 dias seguintes, a rotina continuou exatamente igual por fora. Rosana estava lá todas as manhãs, cuidava das meninas, preparava as refeições, organizava a casa com a mesma eficiência de sempre. Mas havia algo diferente que ele só conseguia descrever como uma consciência mútua mais aguçada. Ela o olhava por um segundo a mais, às vezes, e quando os olhares se encontravam, havia um reconhecimento que não precisava de palavras. Ele não pressionou, não voltou ao assunto, não fez nada diferente do habitual. E havia algo nessa contenção respeitosa que ele sabia que ela notava e apreciava. Na segunda-feira seguinte, as meninas foram dormir mais cedo, porque tinham prova de matemática na manhã seguinte. Ele estava no escritório revisando contratos, quando ouviu uma batida suave na porta. Pode entrar, disse, e Rosana apareceu. Estava sem o uniforme, usando uma calça jeans escura e uma blusa de manga comprida, roupas que ela vestia quando o expediente oficial terminava. Posso falar com você? Perguntou, ficando perto da porta. Claro, respondeu, fechando imediatamente o notebook. Ela entrou, mas permaneceu em pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Fiquei pensando no que você disse na quinta-feira, começou. Fiquei pensando todos os dias desde então. Parou, como se organizasse exatamente o que queria dizer. E o que eu sinto é que você foi honesto comigo de um jeito que poucas pessoas foram na minha vida. E isso significa muito para mim. Ele ficou quieto, dando espaço para ela continuar. Não sei onde isso pode chegar. Não sei se consigo deixar todos os medos de lado de uma vez.
Mas sei que não quero mais fingir que não sinto nada, porque seria mentira. Ele se levantou da cadeira devagar e foi até onde ela estava, parando a uma distância respeitosa. Não precisa deixar os medos de lado de uma vez, disse com calma. Não precisa saber onde vai chegar, só precisa saber o que é verdade agora. Ela o olhou de baixo para cima, porque ele era mais alto, e havia algo nos olhos dela que era vulnerável de um jeito que ele nunca tinha visto antes. O que é verdade agora? Repetiu ela baixinho, como se testasse o som das palavras. É que eu me importo com você, disse, e a voz não tremeu, mas havia algo nela que era completamente diferente do tom profissional de sempre, e que esta casa se tornou importante para mim de um jeito que não esperava quando cheguei aqui. Ele não se aproximou mais, não fez nenhum gesto que pudesse parecer pressão. Ficou onde estava e disse, isso é suficiente por enquanto. Ela respirou fundo, assentiu, e havia algo no rosto que era um alívio parecido com o que ele sentira na quinta-feira anterior. Boa noite, disse ela, dirigindo-se à porta. Rosana, ele chamou. Ela se virou. Obrigado, disse simplesmente, por não ter fugido dessa conversa. Ela respondeu com um sorriso pequeno e genuíno. Obrigado você por não ter me tratado como se eu fosse só mais uma pessoa passando pela sua vida, disse, e saiu, deixando no ar um clima de compromisso silencioso que era completamente novo entre eles. As semanas seguintes foram uma construção gradual e cuidadosa. Não havia declarações dramáticas nem gestos exagerados. Havia conversas que iam ficando mais longas, olhares que paravam de precisar de desculpas, uma familiaridade que crescia de forma orgânica. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, quando conseguia, não por obrigação, mas porque havia algo naquela casa que o chamava de volta de um jeito que não sentia há anos. Rosana continuou sendo exatamente quem sempre fora, cuidadosa, presente, consistente, mas havia uma abertura nova que ele tratava com o mesmo respeito que ela havia pedido. Numa noite de quinta-feira, 3 semanas depois da conversa no escritório, estavam na cozinha depois do jantar. Ele havia insistido em lavar a louça enquanto ela organizava os ingredientes para o almoço do dia seguinte. Era uma cena completamente doméstica e completamente nova ao mesmo tempo. Ana havia descido para buscar água e os encontrara conversando enquanto ele lavava os pratos, e ficara parada na entrada da cozinha com uma expressão curiosa. Depois que a menina voltou para o quarto, Rosana disse baixinho, ela notou. Vi que notou, respondeu. Problema? Perguntou ela com cautela. Nenhum, disse, e era verdade. Mas havia uma questão que precisava ser navegada com extremo cuidado, e ele estava completamente consciente disso. Ana e Clara haviam perdido a mãe aos 5 anos e tinham agora 8. Rosana havia se tornado uma figura central na vida delas, e qualquer mudança nessa dinâmica precisava ser tratada com total honestidade e delicadeza. Ele não queria que as meninas vissem algo acontecendo sem entender, e não queria que Rosana ficasse numa posição ambígua que pudesse confundi-las ou machucá-las. Numa tarde de domingo, pediu para conversar com Ana e Clara depois do almoço. Sentaram os 3 na sala e Rosana ficou na cozinha, embora ele soubesse que ela estava ouvindo, porque a casa era pequena e as paredes não eram grossas. Quero conversar com vocês sobre uma coisa importante, começou. Vocês gostam da Rosana? Não era pergunta, mas as duas responderam que sim, com a naturalidade de quem confirma algo óbvio. Eu também gosto dela, disse, de um jeito diferente do que vocês gostam. Ana ficou quieta por um segundo, com aquela expressão concentrada de quem está processando informação nova. Clara foi mais direta. Você gosta dela como namorada? A pergunta o pegou de surpresa pela franqueza, mas ele respirou fundo e decidiu ser igualmente direto. Ainda estamos descobrindo como vai ser, disse.
Mas gosto dela de verdade, como pessoa, e queria que vocês soubessem antes de qualquer coisa mudar. Ana permaneceu em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Depois perguntou com a seriedade que havia desenvolvido desde cedo. A Rosana vai continuar aqui conosco? Sim, respondeu com total certeza. Independente de qualquer coisa, a Rosana continua fazendo parte da nossa vida. Ana olhou para as próprias mãos, depois de volta para ele. Então está tudo bem, disse, com uma maturidade que era adulta demais para os 8 anos, mas que ele reconhecia como a sabedoria de uma criança que havia aprendido que as coisas mudam, mas que algumas mudanças podem ser boas. Clara disse, eu já sabia, com um tom de quem estava satisfeita por ter confirmado uma suspeita. Como você sabia? Perguntou curioso. Vocês olham um para o outro diferente, respondeu com simplicidade. E a Rosana sorri mais quando você está em casa. Quando as meninas foram para o quarto brincar, ele foi até a cozinha. Rosana estava de costas para a entrada, lavando algumas frutas na pia, e havia uma rigidez nos ombros que mostrava que ela havia ouvido toda a conversa. Rosana. Ela se virou lentamente. Havia lágrimas nos olhos que ela estava tentando não deixar cair, e aquilo o atingiu de um jeito que não esperava. Você não precisava fazer isso, disse, com a voz embargada. Precisava sim, respondeu sem hesitar. Você merece estar nessa situação com clareza total, não nas bordas de alguma coisa indefinida. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, e depois uma lágrima escapou, apenas uma, que ela limpou rapidamente com o dorso da mão. Ninguém nunca fez isso por mim antes, confessou quase num sussurro. Ninguém nunca se preocupou em me proteger quando as coisas ficaram complicadas. Ele não respondeu com palavras. Deu um passo em direção a ela e ela não recuou. Ficaram próximos e ele colocou a mão no rosto dela com todo o cuidado do mundo. Ela fechou os olhos por um segundo antes de abri-los de volta, e havia ali uma confiança que não existia antes. O primeiro beijo aconteceu ali, na cozinha, com cheiro de almoço ainda no ar, e o som distante das meninas brincando no andar de cima. Foi breve e completo ao mesmo tempo, suave e cheio de significado. Quando se afastaram, ela estava com os olhos úmidos, e ele estava com a certeza absoluta de que havia algo real ali, que valia cada segundo de cuidado que havia custado para chegar até aquele momento. Nos meses seguintes, a dinâmica da casa mudou de uma forma que as meninas perceberam e aceitaram, com a naturalidade que só crianças seguras conseguem demonstrar. Rosana continuou sendo Rosana, pontual, cuidadosa, presente, mas havia uma leveza nova nela, que Ana e Clara responderam com mais leveza também. Ele chegava do trabalho e havia algo diferente no ar da casa. Não era euforia artificial, era uma estabilidade genuína, que era exatamente o que havia faltado por anos. Havia questões práticas que precisavam ser resolvidas, e ele abordou cada uma com o mesmo cuidado metodológico que aplicava aos negócios. A situação de Rosana como funcionária havia se tornado insustentável, não porque houvesse algo errado, mas porque a relação havia evoluído para além daquela estrutura. Numa noite, depois que as meninas dormiram, ele trouxe o assunto à tona. Preciso falar com você sobre uma coisa importante, disse, e ela ficou atenta imediatamente. Quero que você pare de trabalhar para mim. A frase saiu sem rodeios, e ele viu o susto nos olhos dela. Não estou te mandando embora, esclareceu rapidamente. Estou dizendo que a relação que temos agora não cabe mais numa estrutura de emprego, e isso não é justo para você. Ela ficou em silêncio, processando. Isso muda muita coisa, disse finalmente. Muda, concordou, mas muda para melhor. Você teria liberdade real para ficar, para sair, para tomar suas próprias decisões sem depender de mim como patrão. Ela o encarou diretamente. E como eu me sustento?
Como pago minhas contas? Ele havia pensado nisso exaustivamente. Eu tenho uma proposta. Você pode começar a trabalhar na empresa, numa função administrativa que combine com suas habilidades. Salário formal, benefícios, tudo dentro da lei. Ou, se preferir, posso te apoiar enquanto você estuda alguma coisa que realmente queira fazer. A escolha é sua. O que não posso mais é ter você aqui numa posição de dependência que não reflete o que somos um para o outro. Ela ficou quieta por um longo tempo. Você pensou em tudo, disse, e havia algo entre admiração e incredulidade na voz. Pensei, confirmou, porque me importo com você de verdade e quero que tenha todas as opções possíveis. Ela respirou fundo. Preciso de tempo para processar isso. Você tem todo o tempo que precisar, respondeu. A transição levou 2 meses para ser completamente implementada. Rosana optou por começar a trabalhar na empresa 3 dias por semana, numa função de assistente administrativa, enquanto estudava gestão empresarial nas noites livres. Uma nova funcionária, Dona Vera, foi contratada para cuidar da limpeza e organização básica da casa. Rosana continuou morando ali, mas agora numa posição completamente diferente. Não como empregada, mas como parte da família que estava se formando. As meninas se adaptaram à mudança com facilidade surpreendente. Ana comentou certa manhã. Agora a Rosana sai para trabalhar igual ao pai. Clara completou. E ela volta para casa igual a gente volta da escola. Havia uma naturalidade nessas observações que mostrava como elas haviam integrado a nova realidade sem trauma ou confusão. O primeiro recital de violino das meninas, depois que o relacionamento se tornou oficial, aconteceu numa sexta-feira à noite. Juliano chegou cedo e reservou 3 lugares na primeira fila, como Clara havia pedido semanas antes. Quando Rosana chegou, vestindo um vestido simples azul marinho e viu os lugares guardados, parou por um segundo antes de sentar ao lado dele. Não havia mais hesitação, não havia mais a cautela profissional. Era simplesmente uma mulher sentando ao lado do homem que amava para assistir às crianças que haviam se tornado parte da vida dela. As meninas subiram ao palco entre outras crianças da turma e, quando encontraram os dois na plateia, sorriram com uma felicidade que era diferente de qualquer sorriso anterior. Clara acenou discretamente. Ana ficou mais séria e concentrada, mas havia um brilho nos olhos que ele reconhecia como segurança completa. A música começou, e as notas dos violinos preencheram o auditório com aquela qualidade especial de som de crianças que estão tocando com vontade real, não apenas técnica. Durante a apresentação, ele sentiu a mão de Rosana ao lado da dele no apoio da poltrona e, sem pensar, colocou a mão sobre a dela. Ela não se moveu, não hesitou. Ficaram assim, com as mãos unidas, ouvindo as filhas dele tocarem no palco, e havia algo naquele momento que era tão simples e tão completo que ele não tentou analisar. Apenas ficou presente de uma forma que não conseguia ser há anos. Depois do recital, foram jantar fora os 4, numa pizzaria que as meninas escolheram. Foi a primeira vez que saíram juntos como algo que tinha um nome claro, mesmo que ainda não tivesse sido oficialmente declarado para o mundo exterior. Havia uma mesa, 4 pessoas, pizza, risadas, Clara derrubando o refrigerante, Ana reclamando que a fatia dela tinha menos cobertura. Era uma noite comum e extraordinária simultaneamente. Os meses que se seguiram foram de construção sólida e consistente. Não havia pressa. Não havia pressão externa, havia apenas a realidade diária de 2 pessoas que haviam decidido ser honestas sobre o que sentiam e construir algo com todo o cuidado que a situação exigia. Ele começou a incluí-la em decisões sobre as meninas de forma mais explícita, pedindo a opinião dela não como funcionária, mas como alguém cujo julgamento respeitava profundamente.
Houve momentos difíceis, inevitáveis. Numa tarde, na saída da escola, a mãe de uma colega das meninas fez um comentário alto o suficiente para ser ouvido. Interessante como algumas pessoas sabem se posicionar bem na vida. Rosana ouviu, ele também. Ficou quieto por um segundo, avaliando a situação, e depois se aproximou da mulher com uma calma que não deixava espaço para discussão. Se tem algo a dizer sobre minha família, pode dizer diretamente para mim, disse com voz baixa, mas firme. A mulher ficou sem resposta e se afastou rapidamente. No carro, Rosana ficou olhando pela janela por alguns minutos. Você está bem? Perguntou quando chegaram em casa. Estou, disse se virando para ele. Só precisei processar o que você disse lá. Ele a olhou questionando. Você chamou a gente de sua família, explicou, e havia emoção contida na voz. Porque é o que somos, respondeu simplesmente. A questão da família dele surgiu naturalmente alguns meses depois. Ele havia mencionado Rosana em conversas com os pais e com o irmão mais velho, Marcelo, que morava em outra cidade, mas sem entrar em detalhes sobre a profundidade da relação. Numa tarde de domingo, ligou para Marcelo e contou tudo de forma direta. Quem era Rosana, como havia começado, onde estavam agora. Marcelo ficou em silêncio por um momento depois que ele terminou de explicar. Você está feliz? Perguntou finalmente. Estou, respondeu sem hesitar. As meninas estão bem com isso? Estão ótimas. Outro silêncio. Então traga ela para nos conhecer, disse o irmão, e havia uma simplicidade nessa resposta que o aliviou mais do que esperava. O encontro com a família aconteceu num almoço de domingo, 6 semanas depois. Rosana ficou quieta durante a viagem de carro, e ele sabia que estava nervosa, embora ela não verbalizasse. Eles vão gostar de você, disse. Não precisa ser diferente do que é. Ela o olhou. E se não gostarem? Aí conversamos sobre isso depois, disse com honestidade. Mas vão gostar. O almoço transcorreu melhor do que ela esperava. A mãe dele, Célia, era uma mulher direta que fazia perguntas sem rodeios, mas sem malícia, e Rosana respondeu tudo com a mesma honestidade que demonstrava desde o primeiro dia. O pai, João, era mais observador, falava menos, mas no final do almoço se aproximou dela e disse de forma simples: Meu filho está diferente desde que você apareceu. Melhor. Aquilo valeu mais do que qualquer aprovação formal. Havia uma conversa que ele havia adiado porque sabia que mudaria tudo de forma permanente e que precisava acontecer no momento exato. Numa noite de terça-feira, depois que as meninas dormiram, estavam na sala e ele disse que precisava falar sobre algo definitivo. Eu quero me casar com você, disse sem rodeios. Não amanhã, não na semana que vem, mas quero que saiba que é isso que sinto, é isso que quero construir. Rosana ficou completamente imóvel por alguns segundos. Casamento é uma palavra grande, disse finalmente. É, concordou, mas é a palavra certa para o que sinto. Ela ficou olhando para ele com aquela intensidade que ele aprendera a reconhecer como o jeito dela processar algo importante. Você tem certeza? Mesmo sabendo de tudo que isso significa? Mesmo sabendo que eu venho de onde venho? Ele se levantou, foi até onde ela estava sentada, ajoelhou na frente dela para ficar no mesmo nível dos olhos. Eu tenho certeza porque sei exatamente quem você é, disse, segurando as mãos dela. Sei de onde você veio, sei o caminho que percorreu para chegar até aqui, sei o que você fez por mim e pelas minhas filhas. É exatamente por saber tudo isso que quero passar o resto da vida ao seu lado. Ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, que desta vez não tentou conter. Eu nunca imaginei que alguém me veria dessa forma, confessou. Eu nunca imaginei que poderia ser vista como alguém digna de uma proposta como essa. Ele apertou as mãos dela com mais firmeza. Você não é digna dessa proposta,
disse, e ela arregalou os olhos por um segundo. Você é muito mais do que essa proposta merece. É você quem está me fazendo um favor ao considerar. Ela se inclinou para a frente e o beijou. Um beijo que era a resposta antes das palavras. Quando se afastaram, ela estava sorrindo através das lágrimas. Sim, disse simplesmente. Sim, eu quero me casar com você. O casamento foi planejado para 6 meses depois, numa cerimônia simples no civil, seguida de um almoço na própria casa para familiares próximos e amigos íntimos. Rosana insistiu que não queria nada elaborado, e ele respeitou completamente. As meninas participaram de todos os preparativos, escolheram os próprios vestidos, ajudaram a decidir o cardápio e estavam genuinamente animadas com a ideia de ter uma cerimônia oficial que consolidaria o que já viviam na prática. Na manhã do casamento, Juliano acordou com uma tranquilidade que não esperava. Não havia nervosismo, não havia dúvidas, havia apenas a certeza serena de que estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Rosana havia passado a noite na casa da irmã dele, seguindo a tradição de não se verem antes da cerimônia, e ele sentiu falta dela de um jeito que confirmava tudo o que sentia. A cerimônia no cartório foi rápida e emocionante. Rosana usava um vestido branco simples, sem exageros, que caía perfeitamente no corpo. As meninas estavam ao lado deles como testemunhas, vestidas de azul claro, com sorrisos que não saíam do rosto. Quando chegou o momento de assinar os papéis, ele olhou para ela e viu não apenas a mulher que amava, mas a pessoa que havia transformado uma casa vazia numa família verdadeira. O almoço em casa foi exatamente como haviam planejado. Íntimo, caloroso, cheio de conversas genuínas e risadas naturais. As meninas tocaram uma música especial no violino para os convidados, dedicando para nosso pai e nossa nova mãe, que nos ensinaram que família é quem escolhemos amar todos os dias. A frase foi ideia delas, e quando a disseram, não havia um olho seco na sala. No final da tarde, quando os últimos convidados foram embora e a casa voltou ao silêncio familiar, eles ficaram os 4 na varanda dos fundos. As meninas estavam cansadas, mas felizes, contando os melhores momentos do dia. Rosana estava ao lado dele, com a mão na dele, e havia uma completude naquela imagem que ele havia sonhado reconstruir desde a morte da primeira esposa. Ana se aproximou e perguntou: "Agora vocês vão ficar juntos para sempre?" Ele olhou para Rosana, que sorriu e respondeu: "Vamos ficar juntos enquanto escolhermos ficar todos os dias, e eu pretendo escolher ficar para sempre." Clara aplaudiu como se fosse a resposta mais linda que já tinha ouvido. Quando as meninas finalmente foram dormir, exaustas, mas completamente felizes, ele e Rosana ficaram sozinhos na varanda. Havia estrelas visíveis no céu, coisa rara na cidade, e um silêncio perfeito ao redor. Ela estava encostada nele, com a cabeça no ombro dele, e havia uma paz naquele momento que era a recompensa de todo o cuidado que haviam tido. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ela baixinho. "De nada", respondeu sem hesitar. "E você?" Ela ficou quieta por um momento, pensando. "Me arrependo de ter demorado tanto para acreditar que merecia isso", disse finalmente. "Mas não me arrependo de nada do que vivemos para chegar até aqui." Ele a abraçou com mais força, sentindo o peso real do que haviam construído juntos. Não tinha sido fácil, não tinha sido simples, mas tinha sido honesto desde o primeiro dia. Haviam navegado cada dificuldade com respeito mútuo, haviam protegido as meninas em cada etapa, haviam construído algo sólido sobre uma base de verdade. "Sabe qual é a melhor parte de tudo isso?" disse ela, levantando o rosto para olhar para ele. "Qual?" "É que não estamos fingindo ser uma família. Nós somos uma família, de verdade, com tudo o que isso significa." Ele a beijou. Um beijo longo e tranquilo, e quando se afastaram,
Havia lágrimas de felicidade nos olhos dos dois. Ficaram ali até tarde, conversando sobre planos para o futuro, sobre viagens que queriam fazer com as meninas, sobre a possibilidade de Rosana terminar a faculdade, sobre como queriam envelhecer juntos. Eram conversas simples, práticas, mas carregadas de significado, porque eram feitas por duas pessoas que haviam escolhido construir uma vida juntas com total consciência do que isso representava. Quando finalmente entraram na casa, já passava da meia-noite. Subiram as escadas juntos, verificaram se as meninas estavam dormindo bem e se dirigiram ao quarto que agora dividiam oficialmente. Antes de entrarem, ele parou no corredor e a olhou com toda a intensidade de quem acabara de se casar com a mulher que amava. "Obrigado", disse simplesmente, "por ter ficado, por ter acreditado, por ter construído isso comigo." Ela sorriu daquele jeito que havia aprendido a reconhecer como completamente dela, sem reservas, sem medos. "Obrigado você por ter me visto como alguém que valia a pena conhecer de verdade", respondeu, "por ter me dado a chance de ser parte de algo maior do que eu mesma." Entraram no quarto e fecharam a porta, e pela primeira vez em anos, a casa estava completa, de uma forma que não dependia de nada externo. Era uma completude que vinha de dentro, da certeza de que haviam encontrado uns nos outros exatamente o que precisavam para serem felizes. Na manhã seguinte, acordaram com o som das meninas rindo no andar de baixo. Desceram e encontraram Ana e Clara na cozinha, tentando preparar café da manhã como surpresa. Havia farinha espalhada pela bancada, ovos quebrados no chão, mas os sorrisos delas eram tão radiantes que nenhum dos adultos teve coragem de reclamar da bagunça. "Queríamos fazer uma surpresa para vocês", explicou Ana, com as mãos sujas de massa. "Para comemorar que agora somos uma família de verdade", completou Clara. Rosana se emocionou visivelmente, abraçou as duas ao mesmo tempo e disse com a voz embargada: "Nós já éramos uma família, meu amor. Hoje só fizemos oficial." Juliano ficou observando a cena da porta da cozinha com aquela sensação de que havia chegado exatamente onde sempre quis estar. Não era a mesma família que tivera antes. Não era uma substituição ou uma tentativa de recriar o passado. Era algo completamente novo, construído com cuidado, respeito e amor genuíno. Aproximou-se das três, abraçou todas ao mesmo tempo e disse com a voz firme e emocionada: "Esta é a família mais bonita que eu poderia ter sonhado, e eu prometo cuidar de cada uma de vocês todos os dias da minha vida." Rosana o olhou por cima das cabeças das meninas, com aqueles olhos que haviam aprendido a confiar completamente, e disse a frase que ficaria gravada para sempre na memória dele como o momento em que soube que tudo havia valido a pena. "Nós conseguimos, Juliano. Construímos algo que vai durar para sempre, porque foi feito com amor verdadeiro desde o primeiro dia." Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.